Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e esta é a primeira videoaula do curso de MongoDB 3.0. Durante esse curso, nós vamos aprender diversos aspectos administrativos e também de implementação do MongoDB, que é um banco de dados que segue a linha de armazenamento de documentos. O MongoDB é o mais popular banco de dados que segue a tendência NoSQL, que quer dizer não apenas SQL. Bem, nós vamos aprender como ele funciona, quais são as suas funcionalidades, quando é adequado a gente utilizá-lo, quando não é adequado a gente utilizá-lo, diversas operações, integração com linguagem de programação e outros aspectos durante o curso. Mas nessa primeira videoaula, vamos aprender a fazer o download, a instalação e a configuração do MongoDB no nosso ambiente. Além do MongoDB, também vamos instalar algumas outras ferramentas que vão nos auxiliar a trabalhar com esse banco de dados. É importante a gente destacar que todas as ferramentas que a gente utilizar durante esse curso são de código livre, com exceção do sistema operacional. No curso, a gente vai utilizar o Windows 8, versão de 64 bits. Contudo, o MongoDB pode ser utilizado em diversas plataformas e sistemas operacionais. A propósito, os comandos que a gente for utilizar no MongoDB podem ser utilizados em outras plataformas, apesar da gente utilizar os exemplos no Windows. Isso porque a gente vai utilizar bastante a ferramenta de linha de comando e essa ferramenta também existe em outros sistemas operacionais. Então, o que a gente aprender nessa plataforma pode ser usado em outras também. O MongoDB não possui um requisito de hardware muito avançado, então possivelmente você vai conseguir utilizá-lo em plataformas 32 bits, sem muita memória RAM. Contudo, é importante a gente dar uma olhada nos requisitos mínimos para a gente poder começar a utilizá-lo. O primeiro passo que nós vamos ver nessa videoaula é como fazer o download. Eu separei aqui um script que contém alguns links para a gente. Esse script, assim como todos os comandos utilizados em todas as videoaulas, vão ser disponibilizados junto com a videoaula. Então, o ponto de partida para a gente começar é acessar o site do MongoDB, nesse endereço aqui, mongodb.org. Lembrando que o MongoDB é fornecido por uma empresa chamada MongoDB Inc. e ele é de código livre. Bom, esse site da empresa MongoDB possui esse layout no momento dessa videoaula. Pode ser que no futuro o layout mude e aí as opções para fazer download não estejam no mesmo local. Contudo, basta procurar onde existe a opção de download que vocês vão conseguir facilmente fazer o download dos arquivos. Então eu vou clicar aqui nesse botão verde e aí ele vai trazer aqui para mim uma informação de como começar ou fazer o download direto. Eu vou fazer o download direto. Aqui ele tem essa janela que vai trazer aqui a versão atual, que é 3.0.2, aproximadamente a versão 3.0, que é o que nós vamos utilizar durante o curso. Outras versões podem ter pequenas modificações, mas aí é uma questão de adaptar em cada contexto. No nosso caso, eu vou usar a plataforma Windows, mas existem outras plataformas, Linux, macOS, etc. Eu posso também escolher a versão com código-fonte ou pegar a versão direto de pacote. Então, eu vou escolher aqui, no meu caso, o Windows 64 bits, que é a versão que eu estou utilizando, então não tem problema, e posso clicar aqui para fazer o download do MSI. Obviamente, isso vai variar se você escolher outra plataforma ou mesmo outro sistema operacional. Então, vou clicar aqui o Download MSI, que é um pacote de instalação. Ele já traz aqui o download para a gente e também uma janela para a gente fazer um registro na newsletter, para manter atualizado sobre informações. Então, vou clicar aqui em fazer o download, vou colocar numa pasta, que é uma pasta sem maiores detalhes, apenas para a gente armazenar. E depois que ele terminar de fazer o download, não é um download muito grande, então a gente pode ver aqui 78 MB, é relativamente pequeno. E assim que ele terminar de fazer o download, a gente vai fazer a instalação.
Também destaco que eu estou utilizando aqui a versão para 64 bits, que permite trabalhar com uma quantidade maior de memória em termos de banco de dados, que é o recomendado pela MongoDB. Se você for trabalhar com a versão para 32 bits, provavelmente você vai ter alguma limitação em termos de tamanho. Então, recomenda-se seguir a recomendação da empresa, que é utilizar a versão 64 bits. Bom, durante essa videoaula, a gente vai utilizar outras ferramentas, e por isso que eu vou mostrar como a gente vai fazer o download delas. Então, eu já fiz o download aqui do MongoDB, e antes de fazer a instalação, eu vou comentar sobre alguns outros links. O primeiro deles é sobre o manual. O manual online está nesse endereço aqui, em inglês, e a gente pode consultar esse manual sempre que a gente tiver alguma dúvida. Ele é separado em diversas áreas e também por papéis. Então, aqui o Getting Started, para quem está começando, desenvolvedores, administradores, assim por diante. E aqui você tem acesso a toda a documentação, que é sempre bom ter em mãos, caso a gente precise tirar alguma dúvida em relação à sintaxe ou em relação ao funcionamento do MongoDB. Existe também uma documentação em PDF, que você pode fazer o download, e aí eu vou selecionar esse link aqui e mostrar para vocês. Esse download aqui em PDF tem as diversas versões indicadas pela data. Então, por exemplo, se eu pegar essa versão aqui, eu posso obter o arquivo PDF desta data aqui. Temos que sempre verificar se ele está atualizado, mas enfim, é uma outra maneira de acessar a documentação, no caso em PDF. Agora que eu já comentei sobre o download do MongoDB e da documentação, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Console, que é uma ferramenta que traz para a gente uma interface de linha de comando do console do sistema operacional melhorada. O Windows tem o próprio console, então se você digitar a tecla Windows e escrever console, o Windows vai, na verdade, CMD, o Windows vai trazer o prompt de comando, que é a ferramenta de console, mas a gente não vai utilizá-lo porque ele é muito básico. Então eu vou mostrar uma ferramenta chamada console, que também é de código livre, aqui no endereço do sourceforge.net, que é um console melhor, com uma fonte melhor, cores, possibilidades de Ctrl+C, Ctrl+V, Copy Paste e assim por diante. Então vou clicar aqui no download para fazer o download dessa ferramenta no formato .zip. E assim que ele terminar de fazer o download, eu vou mostrar mais uma ferramenta que a gente também vai utilizar. Então ele vai trazer aqui o .zip para a gente, eu vou salvar lá numa pasta. Vamos colocar aqui nessa pasta. E, além disso, eu também vou fazer o download de uma ferramenta chamada Notepad 2. O sistema operacional já fornece Notepad para a gente fazer edição simples de arquivo texto, mas eu vou usar esse Notepad 2, que também é de código livre e tem várias funcionalidades adicionais. Zoom de texto, fonte, numeração de linhas, assim por diante. Bom, tem uma descrição aqui do projeto. No meu caso, eu vou baixar essa versão aqui para x64, porque eu estou na plataforma Windows 8 64 bits. Novamente, ele é de código livre, está aqui no formato zip. Bom, já terminei de baixar tudo o que precisava, lembrando que esses arquivos vão ser disponibilizados junto com a videoaula. Bom, vamos fazer a instalação dos componentes primeiro. Só destacar então que o PDF aqui já terminou o download, então aqui no PDF de 13 MB, a gente pode abrir em qualquer ferramenta que abra o PDF, por exemplo, aqui a ferramenta do próprio Windows 8 traz para a gente, e aí você vai ter essa documentação do MongoDB nesse formato PDF, aqui com os índices e detalhes. A gente pode ver que nem sempre ela está completa, porque é PDF, mas em HTML lá no site você vai ter a documentação completa. Bom, então deixa eu fechar aqui e voltar lá para as ferramentas. A primeira delas que eu vou instalar é o Notepad 2, que é bem simples, eu só vou extrair aqui um arquivo .zip, e a gente pode ver que no conteúdo dele eu já tenho esse arquivo Notepad 2. Então você pode ver que ele é parecido com o Notepad, mas ele tem algumas vantagens, como por exemplo a numeração de linha que eu falei. Você pode segurar a tecla Ctrl e usar a roda do mouse para frente para fazer um zoom. Enfim, é um editor de textos tipo Notepad, só que melhorado. E eu vou colocar aqui um atalho
no meu desktop para ficar mais fácil de acessar esse Notepad 2. Lembrando que isso é opcional, mas como é uma ferramenta muito bacana, eu vou colocar aqui para ter o acesso fácil a ela. Então tá lá, tem aqui então Notepad 2 e a gente vai utilizá-la durante todo o curso. Tá lá. A próxima ferramenta que eu vou instalar é o console. Como eu comentei, também uma ferramenta opcional, mas que é muito interessante e vai ajudar a gente bastante. Então, extrair aqui o arquivo .zip e aí você pode ver que ele também não tem um instalador, basta clicar no arquivo .exe e aí ele vai trazer para a gente. A princípio, ele é uma ferramenta parecida com o console, mas com algumas opções. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de criação de abas. Então, você pode ver que agora você tem duas abas independentes, cada um com seus comandos, e isso permite a gente trabalhar de uma forma melhor. Um outro detalhe é a questão da fonte, que eu vou alterar. Então, eu vou vir aqui no menu Edit, Settings, tem aqui uma opção que é a opção de configuração de cores e etc. Então, eu vou colocar aqui em Appearance e vou colocar a fonte. Então, ele coloca por padrão Courier New. Eu vou colocar uma fonte um pouco melhor, que é a Consolas, tamanho 16, para que vocês consigam observar. E vou também colocar uma fonte que dê um destaque um pouco melhor aqui no texto. Então, olha lá, agora fica fácil de a gente ver. Ficou inclusive um pouco grande demais. Vou colocar aqui uma fonte um tamanho 14. Acho que agora fica mais fácil de observar. Então, agora a gente já tem uma ferramenta console que é um pouco melhor para a gente fazer os nossos trabalhos com o MongoDB. O próximo passo, então, é fazer a instalação do MongoDB. Mas antes, deixa eu só colocar um outro atalho aqui para o console, no meu desktop, para que, novamente, fique fácil de acessar essa ferramenta opcional, mas muito útil, que a gente vai utilizar durante todo o curso. Lembrando que tudo que a gente fizer pode ser feito também no Notepad comum ou no console normal do Windows. Então está lá a ferramenta de console. Legal, vamos instalar agora o MongoDB para a gente poder começar a utilizá-lo durante todas as videoaulas desse curso. Agora que já instalamos as ferramentas console e Notepad 2, vamos instalar o MongoDB. No formato que eu fiz o download, ele gerou um arquivo MSI, que é um instalador pela plataforma Windows. Mas isso é só uma facilidade. Você pode trabalhar, por exemplo, num arquivo .zip, que tem os arquivos, ou de alguma outra forma. Então eu vou dar um duplo clique aqui, lembrando que a gente tem que garantir a execução da ferramenta. Então você precisa clicar aqui no botão executar, essa daqui é a janela de UAC, que é a autorização do Windows, e também que a gente tem que ser um usuário administrador do computador para poder executar essa tarefa. Então, estou executando aqui como administrador, que é o meu usuário, e ele começa o assistente. Esse assistente é bem simples, ele vai dar apenas algumas informações. Então, eu vou clicar aqui na janela Next. Então, ele traz a licença GNU Affero, que é a licença de código livre, você pode usar sem problemas. Clicar aqui no I accept, botão Next. Vamos colocar aqui a opção Custom, só para a gente ver as opções. Então, ele traz aqui o MongoDB, com todos os componentes que ele utiliza, o servidor, o cliente, ferramentas de monitoração, etc, etc. Traz também aqui a pasta que ele instala o MongoDB. Essa pasta você pode escolher e eu vou mudar. Eu vou colocar no meu c:/MongoDB, apenas por uma questão de facilidade, mas enfim. E vou clicar no Next. Ele tem aqui uma janela que vai começar a instalação, e aqui esse ícone indicando que são necessárias permissões administrativas. Então, vou clicar no Install aqui, e ele vai fazer a instalação. É bem rápida, porque a gente não tem um arquivo muito grande, como eu falei aqui, aproximadamente 80 MB, então com isso ele já vai instalar rapidamente. Assim que ele terminar a instalação, a gente continua para... antes dele continuar, ele perguntou aqui se você realmente quer executar esse MSI, questão de segurança. Vou clicar sim. Então, ela já está fazendo a cópia. A gente pode ver que ele já criou essa pasta MongoDB aqui e já está copiando os arquivos. Não tem nada de especial nessa instalação. Como eu falei, a gente poderia ter pego a versão .zip, que
tem todos os arquivos, descompactado numa pasta e acabou. Então, ele está terminando aqui de fazer a instalação, e aí quando ele terminar, a gente pode começar a trabalhar com o MongoDB. Então, vou clicar o Finish aqui e mostrar que o MongoDB já está instalado. Olha ele lá na pastinha, e aí a gente já pode começar a dar uma olhada para ver como iniciar o MongoDB. Bom, o MongoDB já está instalado aqui no meu c2./MongoDB. Eu tenho esses arquivos aqui, textos, que são apenas informações adicionais, e o que importa é o que está nessa pasta bin aqui, que são os arquivos binários do MongoDB. Bem, para a gente começar a mandar o MongoDB executar e começar a trabalhar com ele, a gente vai precisar de uma pasta que vai conter os dados. Essa pasta recomenda-se ser numa HD que tenha uma boa velocidade de leitura e gravação e outras características, mas como esse é um curso simples, eu vou colocar essa pasta aqui, chamada data, dentro desse diretório MongoDB. Então, é uma pasta simples aqui, só para a gente poder ter algum dado. Está lá, criada a pasta, e agora a gente pode começar a trabalhar com o MongoDB. Bom, depois da instalação, o MongoDB não é iniciado automaticamente. Você é obrigado a iniciá-lo manualmente. E você faz isso chamando um executável que está dentro dessa pastinha aqui bin, que é o executável MongoD. Então a gente vai abrir lá a nossa ferramenta de console, que a gente vai utilizar durante todo o curso. Vamos nos posicionar lá na pasta do MongoDB, então cd barra e cd MongoDB. Entrei na pasta, no diretório do MongoDB, vou entrar na pasta bin, cd bin, e agora vou iniciar o MongoDB. Ele está instalado, mas não iniciado. Então, vou colocar aqui o comando mongod, que é o mongodimon, e eu preciso passar o parâmetro dbpath. Inclusive, se você colocar mongod barra interrogação, ele traz todas as opções. Você pode ver que realmente tem muitas opções. Algumas delas a gente vai ver mais para frente no curso, mas no momento o que nos interessa para a gente é a opção dbpath, que é para especificar aquela pasta que a gente acabou de criar, que é onde vão ser colocados os arquivos. Então, como você pode ver, tem várias opções. O que nos interessa é essa daqui, ó, --dbpath. Então, olha lá, mongod, --dbpath, e aí a gente vai colocar c:/MongoDB, que foi onde eu instalei, /data, que é aquele diretório que a gente criou. Então, isso vai iniciar o MongoDB. Como é a primeira vez, ele dá essa mensagem de firewall do Windows, porque você está abrindo uma porta TCP, que pode possivelmente ter uma vulnerabilidade de segurança, mas a gente está iniciando o servidor do MongoDB. Então, a gente precisa permitir acesso para que a porta seja iniciada. Então, ele iniciou o MongoDB e a partir desse momento a gente pode começar a trabalhar com ele. No exemplo, ele colocou a porta padrão, que é 27017, uma porta TCP, e abriu essa porta quando a gente liberou lá no firewall. Então, a gente tem que deixar o MongoDB rodando aqui, nessa aba. Vamos clicar numa outra aba e vou chamar o executável do MongoDB, que vai permitir para a gente trabalhar os comandos. Então, olha lá, cd barra, para sair desse diretório atual, cd MongoDB, cd bin, que é a pasta onde está os arquivos que a gente instalou, e vou chamar o MongoDB. Com isso, a gente já... Mongo. Com isso, a chamada do utilitário Mongo, que é o MongoDB Shell, o nome da ferramenta, ele já conecta e a gente já está pronto para trabalhar com o MongoDB. Note que ele piscou aqui essa outra aba para indicar que houve alguma informação escrita aqui no log, que a conexão foi aceita e a gente está pronto para trabalhar com o MongoDB. Bom, com isso, então, a gente termina essa primeira videoaula, onde a gente aprendeu a fazer o download e a instalação das ferramentas que a gente vai utilizar durante o curso. Também vimos, basicamente, como faz para configurar o MongoDB e criar uma conexão para testar a nossa instalação. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.